Olá, amigo telespectador internauta, estamos chegando com o Esporte Mais para falar do que aconteceu na rodada de final de semana do Brasileirão e o que vai acontecer no meio de semana. A gente confere também no programa de hoje muitas notícias do esporte nas cidades. Tem também aquele giro pelos clubes menores do Rio de Janeiro, Jogos Pan-Americanos e muito mais. Está começando o Esporte Mais. Iniciando mais um programa, agradecendo a sua audiência e desejando desde já uma ótima semana a todos. Bom, vamos conferir os resultados da rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro, que começou a rodada no sábado com o São Paulo 3, Grêmio 0 no Morumbi. Na Arena Fonte Nova, o Bahia venceu Fortaleza por 2-0. Na Arena Pantanal, tudo igual entre Cuiabá e Goiás, empate em 1-1. E teve o jogo que começou no sábado e terminou no domingo, que foi Botafogo e Atlético Paranaense. Devido às quedas de luz na noite de sábado, o jogo foi interrompido após 4 piques de luz e no início do segundo tempo estava no placar de 1-1. O jogo foi retomado no domingo às 15 horas. Foram disputados aí mais 43 minutos e sem gols. O Botafogo desperdiçou a oportunidade de manter uma distância maior para vice-líder e terceiro colocado. Acabou permitindo uma aproximação do RB Bragantino e do Flamengo. Na rodada de domingo, o Flamengo venceu o Clássico Carioca por 1-0 em cima do Vasco no Maracanã. Na Arena do Galo deu rival. O Cruzeiro ganhou o Atlético por 1-0, gol contra do Gemerson. Massacre no Beira-Rio. O Internacional goleou o Santos por 7-1. Na Neoquímica Arena, o Corinthians se safou de perder para o América Mineiro no último lance da partida. 1-1 Corinthians e América. No Nabi Abichedi, com um pênalti logo no início da partida, depois de botar 2 bolas na trave, o RB Bragantino venceu o Fluminense por 1-0 e se manteve na vice-liderança. E após 6 partidas sem vitória, o Curitiba, ou melhor, o Palmeiras, em Curitiba, empurrou o Coritiba cada vez mais para o buraco, 2-0 para o Verdão Paulista. Bom, a rodada está aí, né? E a gente destaca o clássico Flamengo e Vasco. Um jogo muito disputado que terminou com a vitória rubro-negra por 1-0. E a gente vai conferir um pouco da coletiva do professor Tite após sua segunda partida e sua segunda vitória no comando do Mengão. Hoje a estreia foi em grande estilo contra o Vasco, vitória em casa no Maracanã. Avalia pra gente esse resultado, né, super importante para o Flamengo, e também queria que você comentasse sobre a atmosfera. A torcida, mais uma vez, do Flamengo fez bonito e lotou o Maraca. O grande jogo antes eu não sabia o que era, agora eu sei o que é. Flamengo e Vasco, a emoção do jogo, toda a atmosfera, como tu colocaste, de 2 extraordinárias equipes, história dos 2 lados, feliz pelo desempenho, momentos do jogo onde a gente controlou, outros que dominou. Isso alterna-se num jogo desse tamanho. E feliz pelo resultado final, que a construção, no seu contexto geral, com a sensação de que foi merecedor. Isso nos deixa felizes. Atmosfera? Eu vou responder igual o pessoal antes do jogo perguntou assim para mim, na estreia tu falou que estava com a perna tremendo, boca seca e estômago embrulhado. Fora. Agora crescido no Maracanã, com toda uma atmosfera, a emoção ela fica aflorada. Ela é do torcedor, é nossa também. A gente controla, mas nós somos humanos iguais. Tite, boa noite aqui, Caio Mota, Globo Esporte. Ainda um pouco nisso de atmosfera, de sensações, você pareceu ele muito focado, centrado, contido por conta do jogo, por tudo que o jogo demanda. Eu queria te perguntar, quando você deitar hoje, qual imagem, qual coisa sensorial, qual sensação que você vai guardar fora do futebol, mas de ter vivido uma estreia pelo Flamengo no Maracanã. E também aproveitar o Fábio aqui, já que
Ele está aí, queria que o Fábio falasse um pouco sobre um tema que gera muita curiosidade, que é o Rodrigo Caio. Que tipo de avaliação você já fez sobre o Rodrigo, depois que você chegou, o que esperar do Rodrigo, fala da parte física dele. Obrigado aos dois, parabéns pela vitória. Começa o Fábio, depois eu. Nós chegamos aqui há aproximadamente 15 dias, quase 20 já, e o Rodrigo tem treinado muito bem, muito bem. Está totalmente recuperado, por isso que ele está no banco de reservas. Ele está apto a jogar, ele vem treinando, faz tudo o que todos os atletas fazem, e ele é um atleta na palavra mesmo, né? Ele não é um jogador de futebol, ele é um atleta de futebol, merecedor de jogar, né? O Tite vai decidir a hora, mas com certeza ele nos deixa muito feliz pelo empenho dele e pela saúde que agora ele tem, com certeza. Vocês viram que a pressão não é só de vocês, com o atleta, agora ele me botou pressão para escalar também, né? Vocês viram como é que é? Se fosse eu já colocava, mas ele... Olha lá. Eu queria colocar mais que 11, pelo trabalho todo desenvolvido. A atmosfera, eu não sei te responder agora. Talvez quando eu chego em casa e com a minha família consiga ainda ver todo o envolvimento emocional. A gente fica muito focado no jogo, tenta abstrair tudo que está fora, sabe que tem as coisas que estão fora, tá? Mas o jogo foi muito intenso. O Vasco estrategicamente botou muita velocidade, muita intensidade no jogo. Nós com um dia menos de recuperação, e isso conta muito. Uma equipe do Vasco já estruturada, fez os primeiros 15 minutos acelerados, depois se assentou e nós criando oportunidade, aí terminou melhor o primeiro tempo, voltou de novo acelerado, e aí nós construímos, e aí os homens de frente, porque o desgaste do jogo anterior, ele se fez evidente a necessidade de trocas, e aqueles que entrando bem, dando resposta. Então, vai ficar aí um misto aí de análise e de emoção. Bom, o Botafogo também se manifestou aí, na verdade, já de olho no próximo jogo, contra o Fortaleza, e a gente vai falar daqui a pouquinho da próxima rodada. O Botafogo queria jogar nessa terça, mas aí tem aquela questão do intervalo e a CBF querendo adiar esse jogo. Vamos acompanhar aqui dentro do nosso jornalismo o que vai acontecer. Mas a gente traz também algum material do Botafogo após a partida. Lúcio, boa tarde. Boa tarde. Que você comentasse como foi terminar uma partida, jogar só 39 minutos, sem torcida, como foi todo esse clima e finalizar esse jogo que durou 2 dias, né? É uma situação atípica, haja vista não apenas pelo fato do jogo, né, que ontem já teve as paralisações durante o jogo, já seria algo um tanto quanto diferente do habitual. Jogadores depois tendo que... Na verdade, nós tivemos que fazer uma correria para arrumar novamente, por exemplo, lugar para os atletas poderem descansar no hotel, né, voltar para o hotel. E alguns deles indo dormir depois de 3, 4 horas da manhã, ou seja, uma rotina muito diferente. E sem falar que ontem nós tínhamos aqui uma atmosfera de 30 mil pessoas incentivando, apoiando, e hoje um estádio vazio, né, muito parecido com o que nós vivenciamos na pandemia. Então, só por isso já era uma situação bem diferente do habitual. E especialmente aqui no Campeonato Brasileiro, onde nós vínhamos aí de 8, 9 partidas aqui dentro, quebrando recorde, né, e colocando a capacidade total aí dentro do estádio. Isso, de fato, para o jogador faz uma diferença. E eu acredito assim que até o jogo acabou sendo, óbvio, um jogo mais frio, né, em razão de tudo isso, mas que o Botafogo procurou, de alguma forma, vencer a partida, mesmo encontrando um adversário bem postado, um sistema um pouco mais defensivo até da parte do adversário em relação ao jogo de ontem, e muito, muito em razão, talvez, até do próprio ambiente do jogo. Vamos falar agora de esporte nas cidades. A equipe conhecida como Brasa, que é a seleção brasileira de futsal para pessoas com nanismo,
estará em Magé a partir do próximo dia 28. A equipe vai se preparar em Magé para o Mundial de Futsal de Nanismo, que será disputado esse ano na Argentina, e contará com a participação de 16 países de 4 continentes, com um total de cerca de 240 atletas. A Prefeitura de Magé, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Terceira Idade, ofereceu hospedagem, alimentação, hidratação, logística de transporte e integração com a equipe do Magé Futsal. Os treinos serão realizados no Poliesportivo Renato Medeiros, em Fragoso, e acontecerá no dia 1º de novembro um jogo de apresentação aberto ao público. O secretário de Esporte do município diz ter certeza de que a população vai recepcionar calorosamente a equipe, fazendo uma integração gratificante. Diz ainda que as instalações estarão disponíveis e não é todo dia que a Seleção Brasileira de um Esporte visita a cidade de Magé, segundo o secretário Geilton Câmara. Antes de entrar na outra cidade, a gente só lembra que nesta segunda-feira à noite estava prevista a decisão do Campeonato Carioca de Futsal Adulto entre Magé Futsal e Portuguesa da Ilha do Governador, no Esporte Clube Mauá, em São Gonçalo, jogo único. Bom, nós vamos trazer agora imagens dos Jogos Estudantis de Teresópolis. Esta semana vão acontecer as 8ª e 4ª de final do futsal no Ginásio Pedrão e as 4ª de final do vôlei na Casa de Portugal. Também nessa semana, na quarta-feira, dia 25, estão programadas as provas de atletismo nas categorias Sub-13, Sub-15 e Sub-17 aberto no Teresópolis Golf Clube. As competições de handball começam quinta-feira, dia 26, no Pedrão e prosseguem na sexta-feira, dia 27. Tá aí, então, a gente fala ainda de esporte nas cidades, vamos trazer outras informações, mas eu gostaria de destacar aqui o atleta Ronald Pitbull, um jovem magéense que, mesmo sem apoio financeiro, tem conseguido brilhar aí no esporte amador. E, recentemente, no dia 24 de setembro, em Campo Grande, zona oeste da capital fluminense, ele conseguiu aí uma grande apresentação. Ele que tem apenas 22 anos de idade, provou mais uma vez o seu talento e a gente fala mais detalhes. Representando a equipe Estúdio Carioca, acompanhado pelos professores Francisco Rocha e Renan Altamiro, o Ronald teve aí contornos épicos nessa sua vitória contra o oponente, porque quem deveria lutar na categoria de peso do Ronald se machucou e não poderia competir. Aí a organização do evento, reconhecendo a coragem do Ronald, o convidou para disputar o cinturão dos pesados. Ele aceitou, entrou no ringue. Ele que tem 74 quilos contra um adversário de 90 quilos. E o Ronald Pitbull mostrou toda a sua técnica, garra e coragem, venceu a luta e trouxe aí para a cidade de Magé o cinturão, né, nessa competição de boxe amador. É um exemplo de determinação, porque ele hoje não tem apoio de ninguém, gente. Só ali dos seus professores, família e amigos. Então, Ronald Pitbull, sinta-se aqui homenageado como representante da cidade de Magé pela sua dedicação, pelo seu empenho. Sucesso, meu amigo, você merece. Bom, vamos falar agora do Campeonato Brasileiro, mas da Série B, que, como eu tenho dito, felizmente não tem esse ano ninguém do futebol carioca. A gente espera que não tenha também ano que vem, mas infelizmente o Volta Redonda poderia subir da C para B, não conseguiu, né? E a gente quer que ninguém desça. Após mais uma rodada, faltando apenas 5 rodadas, o time do Vitória deu um passo muito grande para garantir a sua vaga na primeira divisão no ano que vem, com mais um resultado positivo na última rodada. O Vitória da Bahia, jogando fora de casa, derrotou o Sampaio Corrêa do Maranhão por 1-0, chegou a 64 pontos. A vice-liderança é do Sport Recife com 59, mesmo número de pontos do terceiro colocado, o Atlético Goianiense.
O quarto colocado é o Juventude, com 56 pontos. E na briga ainda estão o Guarani com 55, o Criciúma com 54, Novo Horizontino e Mirassol com 53. Uma situação um pouquinho mais difícil está o Vila Nova de Goiás com 51 pontos. Já na briga para não cair da B para C, o G4 não teve mudanças. Continuam Chapecoense, Tombense, Londrina e ABC de Natal. Mas a Ponte Preta e o Ituano também, e o Sampaio Corrêa correm perigo aí muito grande de rebaixamento. Vamos acompanhando o desenrolar da Série B 2023. Bom, falando em divisões menores, vamos dar aquele giro pelo futebol do Rio de Janeiro. Alô Aragão, grande abraço a você e a todos ligados conosco, chegando mais uma vez com mais um boletim do site acessocarioca.com.br, trazendo tudo o que rolou neste final de semana de futebol entre os clubes de menor investimento do Rio de Janeiro e nas divisões inferiores. A gente começa falando da Série B1 do Campeonato Carioca, que continua mais equilibrada do que nunca. Isso porque ainda temos dois times dividindo a liderança da competição, Serrano e Duque de Caxias. O detalhe é que as equipes não conseguiram ganhar nesta rodada de fim de semana. O Serrano, jogando em casa, ficou no empate em 2-2 com o Serra Macaense, que luta contra o rebaixamento. O detalhe é que o Serra chegou a abrir 2-0 em pleno estádio Atílio Marotti, mas o Leão da Serra conseguiu reagir e chegar ao gol da igualdade já na segunda etapa através de uma cobrança de pênalti do artilheiro Alexandro. Já o Duque de Caxias, que poderia se isolar na liderança em caso de vitória, também não conseguiu ganhar. Ficou no empate em 0-0 com o Paduano em um jogo morno na Ilha do Governador, no estádio Luso Brasileiro. Estes dois confrontos aconteceram no sábado, mas na sexta-feira o Goitacás conseguiu uma importante vitória. Bateu o Barra da Tijuca pelo placar de 2-1 em jogo realizado em Moça Bonita e assumiu assim a terceira posição com 14 pontos. Outro detalhe é que o Barra perdeu a sua invencibilidade no campeonato. Era o único time até o momento que não sabia o que era derrota, e o Goita foi lá e conseguiu este importante triunfo fora de casa, portanto em Bangu. Dessa forma, fica muito equilibrada a luta pela liderança e até pela classificação para as semifinais. Estão faltando agora 3 rodadas para o fim da competição e obviamente que promete ser bastante equilibrada essa disputa, com os 4 semifinalistas sendo os únicos que ainda têm possibilidades matemáticas de subir para a Série A2, a segunda divisão do ano que vem. Apenas os finalistas, os 2 melhores, portanto, é que conseguem subir. Já na Série B2 também um panorama de muito equilíbrio, mas pelo menos por lá tem líder isolado, e é um novo líder, o Belfort Roxo, que neste domingo derrotou o Bom Sucesso pelo placar de 2-1. Era um confronto de líder contra vice-líder. O Bom Sussa tinha conseguido 5 vitórias em 5 jogos, mas não conseguiu resistir à força do Bel, que chegou a esse bom resultado em casa. E chegou aos 16 pontos, contra 15 do rubro-anil da Leopoldina. Também muito equilíbrio na quartona, e uma outra partida que aconteceu também durante este final de semana foi a vitória da equipe do Carapebus, que jogando em casa venceu por 1-0, conseguindo um bom resultado diante do Rio de Janeiro. Vale lembrar que tivemos um WO duplo, Angra dos Reis e Búzios, que seguem suspensos por conta de uma suposta manipulação de resultados. A federação, por sua vez, tem certeza de que elas teriam acontecido, então o jogo acabou não acontecendo. O detalhe é, se o Angra dos Reis levar mais um WO, porque já levou na primeira rodada e acabou não conseguindo entrar em campo, se levar mais um WO na próxima quinta-feira, estará fora do campeonato e, portanto, rebaixado. O mesmo acontece com o Búzios, equipe que também já vai aí contabilizando o seu segundo WO na competição, está suspenso. A próxima rodada acontece já na próxima quinta-feira e já encaminhando aí para a reta final também, com os 4 semifinalistas muito perto de serem conhecidos, a Série B2, que dá 2 vagas na Série B1, na terceirona do ano que vem, na temporada de 2024. São Cristóvão também está na disputa junto
com a equipe do Belfort Roxo, do Bom Sucesso, outras equipes também, o Rio de Janeiro, o Zinzane. Realmente promete ser uma disputa bastante equilibrada. E é claro que também tem a movimentação dos clubes na Série A do Carioca da próxima temporada. Já em novembro, muitas equipes começam a treinar visando o estadual. Entre elas, o Sampaio Corrêa, que em princípio não confirma, mas deverá manter o técnico Silvestre dos Anjos para a disputa do estadual. Ele que foi o técnico campeão da segundona e, portanto, tem grandes chances de permanecer no galinho. Até agora, a Portuguesa já confirmou Caio Couto com contrato renovado e o Audax com Tuca Guimarães, técnico que chegou há 2 semanas e que já começa a fazer os trabalhos com a equipe de Angra. Essas e muitas outras notícias você acompanha em acessocarioca.com.br, o site que tem todas as informações do futebol de menor investimento do Rio. Valeu, Aragão! Grande abraço! Bom, nós vamos agora aos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. 29ª rodada está funilando e nós temos aí cerca de 9 rodadas ainda para o término. O Botafogo mantém uma vantagem agora de 7 pontos para o RB Bragantino e a cada rodada vira clima de decisão. A rodada do meio de semana, 29ª, começa na quarta-feira, 19 horas. Fluminense e Goiás, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. No Nabi Abichedil, vice-líder RB Bragantino, recebe o Atlético Mineiro. Na Liga Arena, lá em Curitiba, o Atlético Paranaense recebe o América Mineiro. No Allianz Parque tem clássico paulista, Palmeiras e São Paulo, às 8 da noite. Mesmo horário para no Mineirão, Cruzeiro e Bahia. 9h30 da noite, quarta-feira, o Grêmio, né, que vem numa sequência ruim e vem de 3 rodadas, de 3 derrotas consecutivas na contramão do Flamengo, né, que tem reagido. O Grêmio recebe justamente o Flamengo na Arena do Grêmio às 9h30 da noite. Ainda na quarta-feira, no mesmo horário, tem Cuiabá e Corinthians. Corinthians, hoje ameaçado de rebaixamento. Vários times grandes aí que não estão... O próprio Inter, que goleou, ainda corre risco, tem 35 pontos, está 5 pontos, mas corre risco. O Bahia, o Cruzeiro, o Corinthians e o Goiás, que estão fora da zona de rebaixamento. Os 4 hoje na zona de rebaixamento, Vasco, Santos, Coritiba e América. A rodada de quinta-feira começa justamente com um confronto direto entre Vasco e Internacional, em São Januário. Um jogo de desesperados aí, Santos e Coritiba, na Vila Belmiro. E aquela indefinição sobre o jogo entre Fortaleza e Botafogo. Bom, vamos agora destacar a Fórmula 1. O resultado do Grande Prêmio dos Estados Unidos, vencido por ele, o tricampeão Max Verstappen, acabou sendo alterado após o fim da prova. Isso porque Lewis Hamilton, da Mercedes, e o Charles Leclerc, da Ferrari, foram desclassificados por infrações atestadas na inspeção técnica. Desta forma, o Lando Norris acabou assumindo a 2ª colocação da prova disputada em Austin e Carlos Sainz subiu para a 3ª posição. Segundo as informações, Hamilton e Leclerc infringiram um artigo do regulamento técnico que faz referência à espessura da prancha de madeira no assoalho. Olha só, gente, milímetro, hein? Tem que ser de no mínimo 10 milímetros com tolerância de 9, mas estava com menos do que isso. A questão foi encaminhada aos comissários da prova pelo delegado técnico da Fórmula 1, o Joe Bauer. Para fechar, o Brasil está disputando os Jogos Pan-Americanos em Santiago do Chile. O domingo não foi muito bom. O Brasil caiu da 3ª para a 4ª colocação no quadro geral de medalhas, né, que foi o 2º dia de competições. O país obteve 10 medalhas e foi só uma de ouro. A glória coube à equipe brasileira do revezamento 4x100 livre misto da natação, com os atletas Guilherme Caribé, Marcelo Querigni, a Ana Carolina Vieira e a Stefani Baldutini. Parabéns aí o time da natação pela medalha de ouro e que o Brasil reaja nos próximos dias de competição. A gente vai ficando por aqui no programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua companhia e convidando a continuar ligado com a gente
na grade da Rede TV+, TV Arte HD. Obrigado à nossa equipe técnica e até o próximo.